carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nosso curso de especialização. O som está bom, né, irmãos? Sexto mistério cristológico. Aliás, o quinto mistério cristológico. Primeiro, a hipostatização do Filho de Deus. Segundo, a encarnação do Filho de Deus. Terceiro, a morte do Filho de Deus. Quarto, a ressurreição do Filho de Deus. Quinto mistério, a ascensão do Filho de Deus, meus irmãos. Veja só quem que é o Salvador do mundo. É o Filho de Deus. Esse é o Salvador dos homens. Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 10. Aquele que desceu, de quem nós estamos tratando aqui, desceu aonde? Ele desceu às partes mais baixas da terra, diz o apóstolo Paulo. Quais são as partes mais baixas da terra? É o mundo dos mortos. Bem? Então, Cristo desceu às partes mais inferiores da terra. Ele mesmo disse, assim como Jonas esteve lá 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem também estará 3 dias no seio da terra. Cristo desceu mesmo, da terra, tá, irmãos? Literalmente, o inferno é para baixo, como diz a palavra de Deus. Então, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Isso aqui é outra revelação da teologia do apóstolo Paulo, tá bem? Ele subiu acima do teto. Essa é a interpretação literal. Existe o primeiro céu, existe o segundo céu, e a Bíblia fala do terceiro céu, onde está o paraíso. O terceiro céu é o máximo que a gente vai chegar, tá, irmãos? O terceiro céu é para onde nós vamos. É a casa dos salvos, dos redimidos, da turma do Antigo e do Novo Testamento. Todos aqueles que foram contemplados pela glória da cruz. É até ali que a gente chega, terceiro céu. Mas o apóstolo Paulo fala que Jesus, ele sobe acima do teto, acima de todos os céus. Há um céu acima do terceiro céu, que é o céu onde Deus permanece e está e continua e da onde nunca saiu. Esse céu, ele é representado pela Arca do Concerto, lá dentro do tabernáculo, tá bem? O tabernáculo fala do primeiro, do segundo e do terceiro céu. Primeiro céu, segundo céu e o terceiro céu, que está dentro do lugar santíssimo. Só que lá dentro do lugar santíssimo está a Arca da Aliança. Aí quando você vai para dentro da Arca da Aliança, 3 objetos. A vara de Arão, o maná escondido e também o maná escondido, a vara de Arão e os mandamentos. Então os mandamentos é o Cristo, tá bem? É o Cristo escondido no próprio Deus. Vocês lembram que a gente estava falando que o trono de Jesus é o Pai. É o colo do Pai. Ali é o trono do Senhor Jesus. É Deus em Deus, tá bem? Então quando nós entramos para dentro do lugar santíssimo, o que acontece? Nós vamos para o terceiro céu. Aonde está o segundo céu? No lugar santo, tá bom, meus irmãos? O lugar santo é o segundo céu. Onde que é o primeiro céu? É o átrio, aonde que está a pia de bronze e o altar do sacrifício. O altar dos sacrifícios, a pia de bronze. Segundo céu, o altar dos incensos, a mesa dos pães e o candelabro. Terceiro céu, o propiciatório e a arca da aliança. Dentro da arca da aliança, a tábua com os 10 mandamentos, a vara de Arão e também o maná escondido. É Cristo escondido em Deus. Está entrando para dentro dos céus. E depois, meus irmãos, o que tem para dentro dos céus? Ali tem Deus. Só Deus, meus irmãos. Então você tem o céu, céu, céu e o céu dos céus. Jesus sobe acima de todos os céus, acima do terceiro céu, conforme diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Ele foi até o terceiro céu, que é para onde nós vamos também, assim que o nosso Senhor voltar e tirar a gente aqui dessa barra que a gente está enfrentando aqui embaixo. Glória a Deus, isto é a ascensão, tá bem? Ascensão significa que o Senhor Jesus ele sobe infinitamente, tá, meus irmãos? Jesus ele cresce infinitamente. Ele continua expandindo-se para acima de todas as coisas. Essa aí é a glória de nosso Senhor.
E para que ele subiu tão alto e continua subindo tão alto? Para cumprir todas as coisas, para preencher todas as coisas, tá bom? Sexto mistério, meus irmãos, a parousia do Senhor Jesus. A palavra parousia, ela pode ser traduzida como sendo o desfile de glória ou de triunfo do Senhor Jesus. Parousia é o momento do retorno do rei, o momento do retorno do Filho de Deus. Parousia. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao versículo 14. E viu o céu aberto. João está no céu e ele vê o céu aberto. Veja só o que é a revelação. Já está no céu e ainda vê o céu se abrir. E eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Títulos para o Senhor Jesus. E seguiam-nos os exércitos dos céus. Veja o desfile. Em cavalos brancos. E vestidos de linho fino, branco e puro. Todo mundo no céu vestido para o dia do desfile de Cristo, tá bem? Cristo vindo do topo dos céus, aonde ele está em plena comunhão com Deus o Pai, passa pelos terceiros céus, passa pelos segundos céus, nos segundos céus, diz o autor aos Hebreus, está a Jerusalém celestial, os muitos milhares de anjos, os primogênitos cujos nomes estão escritos no livro da vida, os espíritos dos justos aperfeiçoados. O Cristo vem do céu dos céus, passa pelo terceiro céu, paraíso, lugar que está aguardando todo mundo, mas ainda não foi inaugurado. O paraíso para onde todo mundo vai será inaugurado por ocasião do retorno do Senhor Jesus. Mas aí é palestra de escatologia, tá, meus irmãos? Então o que acontece? Passa no segundo céu, lá está a turma toda que morreu e está esperando a ressurreição dos mortos. Nessa hora, meus irmãos, anjos e homens de todos os povos, línguas, raças, nações, idades e tamanhos, nessa hora é dada a palavra de ordem para que todos os mortos ressuscitem. Naquele momento, cumpre-se a profecia do profeta Ezequiel, capítulo 37 do seu livro. Ezequiel, filho do homem, podem esses ossos voltar a viver? Tu que sabes, Senhor. Então profetiza sobre esse vale de ossos secos, para que eles ressuscitem. E ouviu-se um gigantesco barulho, osso com osso, cada um se unindo com o seu osso. Ali está profetizada a ressurreição de todos os mortos. Todos. Casa de Israel. A casa de Israel é a casa dos filhos de Deus. Ali foi profetizado como que vai acontecer. Cristo passa nos segundos céus, determina, dá a palavra de ordem, os mortos vão ressuscitar incorruptíveis para participar do desfile, meus irmãos, do retorno do rei. O rei está voltando, graças a Deus. O Cristo está voltando, os céus estão abertos e todo mundo se assenta no cavalo branco, tá, meus irmãos? Cavalo branco representando a santidade. Todo mundo santificado, justificado, todo mundo aperfeiçoado para participar da parousia do Senhor Jesus. Todos os mortos são ressuscitados. E Paulo vai dizer, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Olha que maravilha, meu irmão. A gente vai subir, vamos sumir desse mundo aqui. E a Bíblia diz, branco e puro, não tem acusação. Alvos mais do que a branca neve, graças a Deus. Todos esses momentos que eu estou falando para os irmãos aqui são revelações. Quando os irmãos forem pregar a palavra de Deus, podem pregar com segurança, citar esses textos aqui e, na medida da sabedoria que Deus der a cada um dos irmãos e irmãs, podem explanar a palavra de Deus. Sétimo mistério cristológico, a revelação do Filho de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Paulo nos diz, porque agora, enquanto eu estou pregando e ensinando, os irmãos estão pregando e ensinando, agora, o que a gente faz? Está com a Bíblia fechada, abre a Bíblia, mas agora vemos por espelho, em enigma. O Senhor Jesus, na sua sabedoria, só contou para a gente como que é, mas a gente não viu. É um enigma. Todos esses mistérios cristológicos são enigmas, tá bem? Mas então veremos face a face. Vai acabar
a nossa cegueira, vai acabar o enigma, face a face. Agora, você e eu conhecemos em parte, um pouquinho de cada vez, uma teologia aqui, outra teologia acolá, uma pregação aqui, uma profecia acolá. Mas, então, conhecerei como também sou conhecido. Chegará o dia da revelação plena do Filho de Deus. Todos olharão para o Senhor Jesus, aquele a quem trespassar, todas as tribos da terra. A Bíblia diz, todo olho o verá. Isso aí é certo, meus irmãos. É mais certo do que a existência. Todos verão o Filho de Deus. Deus diz assim, por minha vida, diz o Senhor, levantando a mão aos céus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor. Todo mundo, meus irmãos. Não há para onde escapar. Até o pessoal que pensa que pode escapar, não pode escapar. Estas 7 manifestações de Cristo são dimensões do entroncamento entre a sua natureza divina e humana. Entroncamento, tá, irmãos? Ó, a natureza divina, a natureza humana, essas 7 manifestações é esse entroncamento aqui, ó. É o Cristo divino e humano. Se encontra, mas não se confunde, tá? Você não tem um ser híbrido, você tem um ser com 2 naturezas. Mas aí você tem mistérios. Mistérios que depois não se dissolvem mais, tá bom, meus irmãos? É mistério até agora e continua mistério. Era necessário que os céus e a terra se conjugassem em uma só realidade. Precisa acabar a tampa, meu irmão. Os do céu e os da terra não podem formar 2 famílias de filhos de Deus. Sabia disso? Por isso que o Cristo falou, ora sim, meu irmão. Quando você for orar, ora sim. Seja feita a sua vontade aqui na terra como nos céus. Tem que acabar a separação. Tem que ser retirado do véu. Até hoje, meus irmãos, quando a gente olha para o céu, a gente vê o véu. Mas no dia da volta do Senhor, ele tira a cortina e a gente vai ver que o Cristo sempre esteve ali, no mesmo lugar. Nós só não conseguimos ver o Senhor Jesus hoje, quando olha para o céu atmosférico, porque tem uma tampa entre nós e Cristo. Ele vai tirar a tampa. Tirada a tampa, vamos ver Jesus e os anjos e a turma toda que já chegou em casa e está falando, quando que essa turma vai chegar? Senhor, estou com pressa. Senhor, quando que vai acontecer isso aí? Aí lá no Apocalipse diz, toma aqui as suas vestes brancas e dorme mais um pouco, porque tem gente para morrer ainda do jeito que vocês morreram também. Mas tem um pessoal lá que está esperando a gente chegar. O autor aos Hebreus fala, por que eles estão esperando a gente chegar? Para que eles sem nós não sejam perfeitos. Precisam de nós para que sejam perfeitos. Por enquanto, são espíritos dos justos aperfeiçoados. Mas quando vier aquele que é perfeito, o que é em parte passará. Graças a Deus, meus irmãos. Paulo, era necessário que os céus e a terra se conjugassem em uma só realidade, adquirindo contornos eternos e incorruptíveis, tá bem? Por enquanto, os céus e a terra estão separados por essa tampa. Quando chegar o que é perfeito, os céus e a terra ganham os contornos da eternidade. E viu um novo céu e uma nova terra. O mar já não existe. Não há choro, nem pranto, nem dor e nem morte, meus irmãos. Cristo assumiu plenamente toda a glória e está glorificado nos seus filhos também. Nós podemos glorificar a Deus. Paulo nos revela que não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Olha que revelação, meus irmãos. Por que tem que acontecer essas 7 etapas, sabe, essas 7 dimensões de um só homem, Jesus Cristo? É para que ele possa fazer a perfeita criação de Deus nele mesmo. Congregar nele mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. É da vontade de Deus que todas as coisas sejam congregadas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Esta é a vontade de Deus. É tudo aos pés do Cristo, meus irmãos. Nele, por ele e para ele. Ponto. As que estão nos céus e as que estão na terra. Criar nele mesmo um novo homem, a sua imagem e semelhança. Mas primeiro,
O que faz Deus? Cria o terreno, cria o animal, cria o corruptível. Primeiro, o mundo que passa, porque é terreno. O segundo é do céu. Agora a coisa começou a melhorar. Qual terreno? Tais são também os terrestres. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 46. E qual o celestial? Do mesmo jeito que você é filho de Adão, meu irmão. Irmã, do mesmo jeito que você é filha de Adão, Paulo está dizendo para nós aqui. E qual o celestial? Tais são também os celestiais. Você também é filho de Jesus. Você também é filha de Jesus. Do jeito que você tem braços e pernas e cabeça igualzinho de Adão, você também terá a imagem e a semelhança do Senhor Jesus. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. O plano de Deus é para a gente ficar igualzinho a Jesus. Idêntico a Jesus. Semelhante a Jesus. O mundo físico é matéria-prima para o espiritual. É o esterco, bem? É o barro, é o pó e a cinza. Mas carece de redenção, porque carne e sangue não pode chegar em casa. Em termos paulinos, é preciso haver uma semente animal para que o espiritual lhe assuma a natureza e a transforme em uma realidade espiritual. Deus precisa desse pó e dessa cinza, desse barro que nós temos aqui, para poder nos levar para dentro de casa perfeitos. Deus precisa dessa natureza humana. Inclusive o Senhor Jesus disse que a carne para nada aproveita. Mas ele precisa disso que para nada aproveita para poder nos dar um corpo incorruptível, uma identidade incorruptível. Aí você fala, mas qual que é a conexão que existe entre o que foi dito até agora e o que foi proposto como tema para a nossa aula? O tema é Jesus é da semente de Davi. Você lê lá em grego, meus irmãos, Spermatus Davide, tá bom? Spermatus Davide. Você guarda isso aí. Você vai ver a conexão entre tudo que nós estamos falando e o tema da nossa aula hoje, que vai até às 11, com a graça de Deus. Enquanto eu estou falando, os irmãos vão anotando e os irmãos depois podem colocar no chat e fazer as suas perguntas. Eu acredito que deve ter melhorado o som para os irmãos aí. Espero, tá bem? Então o mundo físico ele é matéria-prima para o espiritual. Em termos paulinos, é preciso haver uma semente animal para que o espiritual lhe assuma a natureza e transforme uma realidade espiritual. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 36. Paulo diz, insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Que mistério, meus irmãos. A morte faz parte do plano da redenção. Trouxe a imagem do terreno, tá bom, mas a imagem do terreno tem que morrer, porque é semente. Se a semente não morrer, não brota. Se não passar pela morte, não tem vida. Faz parte do projeto de Deus para a nossa glorificação e para a nossa salvação, que a gente experimente a morte e os horrores da morte também. O problema, meus irmãos, é que se você experimentar só a sua morte, você não vai ser glorificado. Você precisa experimentar a morte do Senhor Jesus. A morte de Cristo traz vida. A sua morte não traz vida. A morte de Cristo traz salvação. A sua morte não traz salvação. A morte de Cristo traz santidade. A sua morte não te santifica. A morte de Jesus te justifica. A sua morte não te justifica. Por quê? Porque a sua natureza humana ela está corrompida pelo germe do pecado. Mas a natureza humana do Senhor Jesus ela está incontaminada, meus irmãos. É santa, pura, justa. Ele veio do céu. Ele veio plantar a semente da ressurreição aqui embaixo. E todos nós que participarmos da morte de Cristo, anota isso aí, para que os irmãos possam ter precisão teológica quando estiverem ali ensinando a palavra de Deus nas escolas, nos cultos, nos encontros, nas oportunidades que o Espírito Santo te abrir. Tá bom? Você pode anotar aí, você vai ter precisão teológica. A morte do Senhor Jesus trouxe para nós a redenção que nós precisamos. Ela é incontaminada.
incorruptível, perfeita e suficiente, tá? O que você precisa fazer? Você tem que se identificar com a morte de Jesus, morrer em Cristo, sepultar o seu corpo no mesmo sepulcro que o Senhor Jesus, no corpo do Senhor Jesus. Quando é que nós fazemos isso? Simbolicamente, meus irmãos, e por fé, e misticamente, nós fazemos isso na água do batismo, tá bem? A água do batismo vai representar diante dos céus, tá bem? Não só diante dos homens. Quem pensa que o batismo acontece só diante dos homens, não leu a palavra de Deus direito. O batismo de João aconteceu diante dos anjos e de Deus. No batismo de João, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu. No batismo de Jesus, os céus estavam presentes. A mesma coisa acontece conosco na vida presente. No momento do batismo, não é só a banda tocando. No momento do batismo, não é só pose para o Facebook. No momento do batismo, os céus estão abertos, meus irmãos. As águas que estão ali são testemunhas de que você está se identificando com a morte do Senhor Jesus. O batismo é importante para ser testemunha, diz o apóstolo João, quando escreveu uma das suas cartas. Ele disse: 3 são os que testificam. Quem? A água. A água é uma das testemunhas de que nós estamos nos identificando com a morte de Jesus. Aquela água, ela vai representar a nossa sepultura. É só água, tá, meus irmãos? É H2O. É só água. Do rio, da piscina, do tanque. É só água, mas não é só água. É testemunha, diz a palavra de Deus. Testemunha de quê? De que nós estamos nascendo de novo. De que nós estamos nos identificando com a morte sacrificial do Senhor Jesus. Algo espiritual acontece. Os céus se abrem e o Espírito Santo é a testemunha também, porque ele é testemunha do seu batismo. E nós sempre vamos ensinar isso aí, enquanto a gente estiver com a Bíblia na mão e o Senhor nos der graça. O batismo é importante como testemunha da nossa fé. Aí os irmãos vão estar presentes, as irmãs, a igreja que é testemunha do Senhor Jesus também, o Espírito Santo que é testemunha, e aquele irmão e aquela irmã que fica negligenciando passar pelas águas, está dizendo que a Bíblia está errada. Que não precisava Jesus ter batizado, ninguém ter se batizado. O irmão e a irmã que ainda não se batizou, começa a repensar urgentemente, ou escreve uma Bíblia para você. Porque nessa daqui não tem jeito, precisa passar pelas águas do batismo, tá, irmãos? Quando os irmãos estiverem ensinando na sua igreja, abra as escrituras para os irmãos e mostre a importância deles passarem pelas águas para se identificar com a morte do Senhor Jesus. E não somente isso, depois começar a participar do pão e do vinho. Bom, eu vou fazer uma pequena pausa para os irmãos fazerem suas perguntas aqui, porque a gente vai para a próxima parte agora, já tratando da questão da semente de Davi, tá bom?